Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a presença de todas e todos aqui, agradecer a presença dos nossos parlamentares aqui, todos comprometidos com a nossa causa ambiental, deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, e deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Muito obrigado aos colegas todos aqui presentes. Nós temos também a representação, por favor, cheguem mais perto, da Associação de Servidores do Ministério do Meio Ambiente, que está aqui, a Tânia está representando, IBAMA também. Nós temos a Adaíse aqui, que representa o GT Mar, da nossa Frente Ambientalista. Muito obrigado, Adaíse, pela presença. A Adeir também, Adair Nando Potiguara, do Conselho Indígena do DF, e a Tânia Maria, da SEMA Nacional, que está aqui presente também, já citei. Muito obrigado aos representantes desses vários grupos. Hoje foi realizado na frente do Ministério do Meio Ambiente um ato importante, com servidores, com ambientalistas, com ativistas, com lideranças indígenas, um ato chamado Ato pelo Clima. E esse ato era, ao mesmo tempo, um protesto contra a ausência de qualquer informação sobre qual será a posição brasileira que será levada à COP que já iniciou seus trabalhos, COP onde o Brasil estará presente. Seja bem-vinda, tudo bem? A hora que bom te ver, querida. Deputada Áurea Carolina, aqui do PSOL de Minas Gerais, com a gente também. Uma alegria a sua presença aqui conosco, viu? Eu dizia que esse ato protestava contra a ausência absoluta de informações sobre a posição que o Brasil, que o governo atual brasileiro levará para a COP27, que ocorre nesse momento no Egito. Então, há uma ausência total de informação, apenas um servidor de carreira integrando a comitiva até agora anunciada, portanto, todos os demais representantes são cargos comissionados, que daqui a 2 meses vão sair, vão deixar o governo, porque são cargos comissionados, e isso prejudica a continuidade da manifestação da posição do Brasil, minimamente, nesse espaço de construção de política ambiental no mundo, que é a COP, que é a Conferência do Clima, na sua 27ª edição. Então, esse ato protestou contra isso. Foi também um ato contra o pacote da destruição, que tramita aqui no Congresso, e a Frente Parlamentar Ambientalista, que eu tenho a honra de coordenar, ela está atenta com seus diversos parlamentares, e nós vamos lutar para impedir que qualquer outro retrocesso venha a ser aprovado nesses pouco mais de 50 dias que restam para esse governo que, felizmente, foi derrotado nas urnas. Nós vencemos a destruição ambiental. Foi uma luta muito difícil. Eu quero aqui, na pessoa da Tânia, homenagear os servidores do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, do Sistema do Meio Ambiente, que bravamente resistiram nesses 4 anos, foram perseguidos, foram constrangidos, foram ameaçados, foram desincentivados, mas permaneceram firmes e ajudaram a reduzir o estrago que foi praticado. Em alguns momentos foi impossível impedir, nós aqui também, em alguns momentos, fomos derrotados, mas resistimos. E agora é hora de começar a se pensar na reconstrução, ou numa palavra mais amigável ao meio ambiente, à pauta ambiental, é hora de se pensar na regeneração do sistema de proteção ambiental brasileiro. Então, nós temos um longo caminho pela frente, temos obstáculos para saltar. Amanhã temos a CEMADES, uma reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Câmara, com uma pauta muito ruim, cheia de retrocessos, e nós estamos aqui para dizer que nós vamos resistir esses últimos 52 dias que faltam para nos livrarmos desse que foi o pior governo brasileiro desde a redemocratização, e também estamos preparados também com esses parlamentares que aqui estão, a maioria deles, felizmente, vão continuar aqui na Câmara dos Deputados, que vão levar essa bandeira adiante, e nós, até o fim do ano, ainda vamos lutar para aprovar o que pudermos aprovar de avanço e para evitar mais retrocesso. Eu quero aproveitar a ocasião para agradecer a esses parlamentares por todo o apoio que eu recebi deles, aqui na Frente Parlamentar Ambientalista. Muito obrigado por toda a ajuda, por todo o apoio, por toda a parceria, por todo o companheirismo, nesse ano e nos outros anos em que pude estar à frente da frente.
muito obrigado por esse carinho de vocês e também aos servidores do meio ambiente, à Daíse do GT Mar, aos representantes dos povos indígenas, aos representantes dos servidores e também na pessoa da Lídia aqui fazer um agradecimento muito especial por toda a dedicação dela à Frente Parlamentar Ambientalista. Nós travamos grandes batalhas, Lídia, e na sua pessoa eu queria agradecer a todo mundo que nos ajudou a segurar no braço o trator da destruição. E nós seguramos em muitos pontos. Em alguns pontos passou, foi para o Senado, mas daqui para o fim do ano, toda a nossa energia, toda a nossa disposição para barrar os retrocessos e para tentar começar a construir ou semear os avanços dessa regeneração da proteção ambiental. Vários de nós estaremos na COP 27, e vamos levar para a COP 27 essa representação, que é a verdadeira representação brasileira, daqueles que querem o Brasil como uma potência ambiental, com compromisso socioambiental que todos aqui professamos. Eu vou passar a palavra para a deputada Talíria Petroni, que vai fazer uso da palavra, em seguida ela vai passar para outro parlamentar, outra parlamentar, e assim a gente vai se revezando aqui nessa fala de representação da Frente Ambientalista, mas também dos servidores. Queremos depois ouvir a Tânia também falando disso. Será que a gente reveza com a sociedade civil? Podemos, eventualmente, a Talíria gentilmente está sugerindo que a gente já reveze com a sociedade civil e com as representações. Eu vou passar a palavra para a Tânia, com a permissão da Talíria. Eu estava meio culpado aqui de fazer a Talíria esperar um pouco mais, porque a Talíria está gravidíssima, está gravidaça, e para ela, quanto mais tempo ela ficar em pé, mais esforço, mas se ela cede, a gente ouve a Tânia, e daqui a pouco a gente ouve essa grande parlamentar que é a Talíria. Gente, muito obrigado, vamos à luta, Brasil, potência socioambiental. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. É muito bom a gente ter sempre a resistência que a gente pôde contar aqui nessa casa com os deputados. Nós pudemos contar também com os senadores muito sérios e a gente conseguiu barrar um pouco da destruição. Mas ela existe e ela é bastante grande. A nossa preocupação com esse ato foi justamente juntar os nossos aliados da sociedade civil, o cidadão, nós enquanto cidadãos também, tá? Para chamar a atenção nisso. Outros eventos internacionais estão acontecendo nesse final de ano ainda, ligado à pauta ambiental, como a Convenção de Ramsar, que está em curso, que é o que trata de áreas úmidas, que é um tema muito caro para a produção de alimentos, para a produção de águas, e nós não estamos acompanhando adequadamente. Felizmente, nós teremos nossos parceiros, tanto parlamentares quanto da sociedade civil, que estarão na COP, o governo eleito, e a gente tem essa expectativa positiva de que a gente possa usar ali como o nosso início dessa regeneração, dessa recomposição de direitos que nós construímos a duras penas, nós e alguns que vieram antes de nós, mesmo a gente tendo cabelo branco, né? Teve os que vieram antes, ou seja, a gente tem uma construção de décadas que foi destruído muito rapidamente. Uma árvore de 200 anos pode ir ao chão em alguns segundos, dependendo da motosserra, mas para ela crescer de novo, demora. Então, a gente sabe que essa reconstrução não será rápida, mas nós sabemos que também ela pode brotar, né? Então, nós vamos ver se nós temos bons rebrotos e que a gente consiga fazer boa construção. Para isso, nós também estamos colocando, nós servidores, tanto da área de meio ambiente, eu represento aqui os servidores do IBAMA, do ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro. Nós estamos prontos e nos colocamos à disposição do governo que está sendo eleito, né, que está para tomar posse, para ajudar nessa transição e aprender a reconstruir. E posso falar a mesma coisa de vários outros colegas de outras carreiras que estão também se colocando à disposição. Nós somos servidores de Estado e estamos à disposição para isso. Fechando ainda a pauta ambiental, nós ainda teremos 2 convenções muito importantes de áreas de biodiversidade, que acontece em dezembro, e nós temos também a de espécies ameaçadas, que é a CITES, que ainda é nesse governo. Então, a gente precisa ficar também, deputados, atentos a isso, porque tem desdobramento e nós sabemos o quanto o nosso país, que é muito rico de conhecimentos diversos, de culturas diversas e muito biodiverso, pode ajudar a construir um mundo com a cara que ele realmente precisa. Então, terminando, agradecendo a presença de todos, agradecendo todos os parceiros que assinaram o manifesto, todos que estão na briga com a gente, a briga continua. Muito obrigada a todos.
Mas, rapidamente, boa tarde. Agradecer muito a luta das servidoras e servidores que, nesses últimos anos, foram bravos guerreiros para enfrentar a destruição em curso, encampada pelo governo brasileiro. Lamentavelmente, a Conferência do Clima acontece num cenário de crise mundial profunda. A gente está falando de um momento pós-pandemia. Estamos falando de extremos climáticos que produzem enchentes, como aconteceu em Petrópolis, na Bahia, em alguns lugares do mundo, que, infelizmente, as consequências desse drama chegam na população da periferia, da população mais pobre, a mesma, por exemplo, que segue afetada com a questão da produção de alimentos, também afetada pelos extremos climáticos. Então, é preciso girar essa história. Infelizmente, ainda restam 50 dias desse governo que deixou a boiada passar. E lá, na Conferência do Clima, é um governo que o que tem para apresentar para o mundo recorde de desmatamento, 4 anos seguidos de aumento da emissão de gases de efeito estufa. É dramático, a gente tinha que estar numa força-tarefa para enfrentar a questão do clima. Mas, ao mesmo tempo que há esse drama, é preciso também que a gente anuncie as boas novas. Esse governo, que é o governo da destruição, é também um governo derrotado. E se é um governo derrotado, que isso também sirva como uma força-tarefa para a gente aqui no Congresso Nacional derrotar o pacote de destruição, o pacote do veneno na mesa, o pacote que possibilita garimpo ilegal, anistia de crimes ambientais, o pacote que possibilita, infelizmente, a tentativa de mineração em terras indígenas. Então, apesar de ser um momento duro mundial, de colapso climático, de um governo que colaborou com essa destruição, é também um momento da gente acenar o futuro do bem viver, o futuro dos povos indígenas, na relação plena com o seu território, o futuro de comida sem veneno na mesa, para enfrentar o drama de 33 milhões de famintos, o revogaço, a derrota do pacote da destruição, a luta pelo desmatamento zero. E eu não tenho dúvidas que, apesar da dor, a gente está caminhando para retomar o nosso país, não como um horror visto pelo mundo em relação às pautas ambientais, mas retomar uma liderança na pauta climática e no avanço dos direitos dos povos desse país tão potente, de proporções continentais, com uma biodiversidade tão gigante. Então, um abraço a todos, seguimos na luta, estamos num momento duro, mas também num momento de travessia, que a gente possa fazer essa caminhada o mais rápido possível, 50 dias para barrar o que está colocado e para depois a gente reconstruir esse país. Passo agora, então, a palavra à deputada Tabata Amaral. Obrigada. Boa tarde a todos. Serei breve, porque concordo com tudo que foi dito aqui. Queria registrar o meu agradecimento a esses parceiros que estão aqui, cada uma de vocês. Vem sendo 4 anos de muita luta, em que a gente muitas vezes enfrentou a truculência da base do governo na Comissão do Meio Ambiente, com xingamentos, com ataques, com toda a violência que a gente sabe que eles perpetuam, mas que, de forma muito mais grave, quem estava na ponta, lutando pelos direitos dos povos indígenas, lutando pela proteção do meio ambiente, sofreu muita violência física. A gente está falando de um período de aumento de mortes de ativistas ambientais, de ativistas indígenas. A gente está falando de um período de grande retrocesso em que o Brasil sai de uma posição de liderança e fica numa posição de vergonha internacional. Graças a Deus e ao povo brasileiro, nós demos o primeiro passo, que era o mais essencial, que era a derrota de Bolsonaro, a eleição de Lula e Alckmin, mas é muito importante que a gente entenda que esse foi o primeiro passo. Sem ele, a gente não conseguiria avançar, mas ele sozinho não é suficiente. Toda a bravura, toda a garra dos servidores, dos meus colegas aqui no Congresso, dos ativistas, especialmente dos jovens ativistas que vêm se fazendo cada vez mais presentes aqui em Brasília, a bravura dos povos indígenas, a bravura das ONGs, toda essa garra, toda essa união vai ser ainda mais importante daqui para frente. Como eu gosto de dizer, nós temos um país inteiro para reconstruir. E como foi tão bem dito aqui,
é muito capaz que a gente leve mais tempo para a reconstrução do que levamos, infelizmente, com essa destruição. Mas nós estaremos aqui, cada vez mais presentes. Enquanto coordenadora de questões urbanas, que eu sou na Frente Ambientalista, eu estarei aqui levantando a bandeira de que a gente fale do desmatamento que acontece no Cerrado, mas que também acontece na minha comunidade na periferia de São Paulo. Que a gente fale da grilagem que acontece no Amazonas, mas que a gente também fale na grilagem que nesse momento está acontecendo do lado da represa Billings e uma área de manancial, em que a gente vê o crime se unindo ao que há de pior na minha cidade para desmatar e para fazer grilagem. Então essa vai ser sempre a minha provocação, que a gente jamais se esqueça de quem está lá na Amazônia lutando, mas que a gente também se lembre todos os dias que a luta pelo meio ambiente é uma luta das pessoas negras, é uma luta das mulheres, é uma luta das periferias, é uma luta dos jovens, é uma luta de todos nós que queremos um Brasil mais justo. Então, contem conosco, eu conto muito com cada uma de vocês, que na COP a gente possa rivalizar com força, mostrando uma visão de Brasil que é muito mais verdadeira em relação ao nosso povo do que a que foi demonstrada nos últimos anos. E aí, um último apelo, quantas vezes eu não vim aqui fazer esse apelo? Não acabou. E não é só em relação à reconstrução. Nós temos ainda uma pauta muito dura na Comissão do Meio Ambiente. Vocês sabem que, numericamente, nós somos minoria nessa comissão. Nós temos uma pauta muito dura na Câmara e no Senado. Então, estamos todos muito cansados. E eu me incluo nessa. Mas a gente não pode baixar a guarda. Então, eu queria pedir à imprensa que está aqui presente, aos ativistas, aos meus colegas, às ONGs, que a gente continue a nossa luta até o dia 31 de dezembro, para garantir que a gente vai ter menos destruição nesse período e mais fôlego para começar. Então, muito obrigada. Bora celebrar, descansar ainda não. Temos muita luta pela frente, mas eu estou muito feliz e esperançosa com esse tempo novo que está sendo inaugurado no nosso Brasil. Muito obrigada. Para a gente seguir a ordem combinada, eu acho que a gente poderia chamar uma representação da sociedade civil aqui, não é isso? Representação dos povos indígenas, pode ser? Vamos lá. Se apresenta. Nende Coima. Séculos passaram-se, nunca a resistência. Décadas passaram-se, nunca a intransigência. Passou-se muito tempo, mas o indígena vive e convive com o seu flexível e orgulhoso argumento de saber a sua história. Nesta grande trajetória de galhos cortados, de troncos cortados, de redimidos, unidos, e com o nobre orgulho de ainda terem as raízes e jamais serem vencidos. A resistência, Nando Potiguara. Está acontecendo a COP27 no Egito. E o Brasil está participando, vai participar neste momento de crise climática, que é ruim, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Porque sem indígena não existe mata. Sem Amazônia não existe o coração do mundo pulsando forte. Então é necessário que nós, sociedade organizada, sociedade civil e organizada, junto com esta casa, com as minorias, possamos fazer presente a nossa força, a nossa luta, através do nosso grito. Porque derrotamos o fascismo, derrotamos toda forma de ignorância, toda forma de brutalidade, toda forma de usurpar o pouco que a gente tinha. A gente, que eu falo, o povo indígena, os povos indígenas, mas também, sobretudo, o povo brasileiro. 522 anos lutando, porque já nascemos na luta. E agora a gente está aqui presente, a gente não morreu, a gente não se vestia, a gente não usava pena, a gente veste pena, a gente usa pena, a gente é pintado de urucum, é pintado de genipapo, a gente é semente. Não nos derrubem, achando que somos apenas a árvore, porque somos sementes e somos raízes. Sementes serão levadas por todo o país, por todo o mundo e serão semeadas, e as raízes serão mais profundas. Então fica aqui o meu agradecimento por estar, neste momento, fazendo este apelo, que cuidemos
de nossa casa, cuidemos da Amazônia, cuidemos da Mata Atlântica, cuidemos do Cerrado, cuidemos de nossos direitos, porque é nós por nós. Vai ser difícil, mas a gente vai vencer. Pode ter certeza disso. Obrigado a todos. Boa tarde. Bem, pessoal, primeiro agradecer aqui a presença da imprensa que permanece. A gente tem grandes parlamentares aqui e ativistas que nos ajudaram ao longo desses 4 anos. O Brasil, que sempre foi uma referência na pauta da biodiversidade, do clima, dos direitos humanos para o mundo, infelizmente passou nesses últimos 4 anos períodos difíceis e graças aos servidores, aos ativistas, aos povos indígenas originários, essa bancada aqui, a gente conseguiu vencer várias pautas e conseguiu não retroagir em tantas outras. Eu queria apenas, além de agradecer, dizer que a gente tem outras missões que transcendem a questão ambiental, que entra para a questão dos oceanos, do mar. Inclusive, hoje tivemos reunião com o presidente Arthur Lira para falar sobre a importância de se pautar o PL do mar. O PL que vai respeitar a biodiversidade, o PL que vai tratar com profundidade da responsabilização dos entes federativos, dos municípios e do país com relação às questões da biodiversidade marinha. Essa é uma proposta que o Parlamento vem tratando desde 2013, que nós acreditamos que teremos avanço ainda esse ano, no final do governo Bolsonaro, para sacramentar de vez essa derrota desse governo, não só nas urnas, mas na política principalmente. Queria agradecer a todos aqui mais uma vez e pedir paciência para a gente escutar a fala de cada deputado, cada deputada, que tem muito a contribuir ainda com o nosso país. Muito obrigado. Ayrton. Bom, inicialmente quero parabenizar a iniciativa. Eu quero concordar com quem já fez uso aqui da palavra, de que a nossa fortaleza na luta pela resistência se deve a essa combinação da trincheira que formamos aqui no Parlamento com a trincheira de rua. Eu acho que essa foi a nossa fortaleza. Quero concordar de que, em que pese temos derrotado o mal maior para o meio ambiente e para a sociedade brasileira, que foi a derrota do Bolsonaro, nós não derrotamos o bolsonarismo. Muito cuidado, que os projetos continuam aqui nessa casa, os projetos do mal. Vocês sabem que eles perderam força política, mas a correlação de força hoje ainda é desfavorável para nós. Então, os projetos que estão na casa serão projetos que vão ter andamento aqui. E que nós precisamos, além de estarmos atentos e atentas, derrotá-los. Não quero gastar tempo aqui para falar sobre a análise que já foi feita do que representou esse governo para o ataque aos povos indígenas, seus territórios, quilombolas, extrativistas, as populações urbanas. Quero gastar esse restinho de tempo para falar de esperança. Que bom que a comunidade internacional, que bom que a maior parte da sociedade brasileira já vê no novo governo a esperança. Isso é muito importante dizer. Olha, esse gesto do presidente Lula e a COP já nos diz e nos dá um recado para o Brasil, mas também para a comunidade internacional. E eu diria a vocês, ao ir a essa COP, há uma expectativa muito grande sobre o Brasil. E eu quero começar dizendo que nós vamos fazer bonito como já fizemos no passado. Mas o Brasil tem que ter protagonismo para nossas políticas socioambientais, mas tem que ter protagonismo para cobrar. Não é a Amazônia sozinha que vai salvar o clima. Os outros países têm que discutir e assumir as responsabilidades deles. Isso é muito importante que a nossa delegação esteja lá na COP dizendo isso. Mas é importante também que a gente crie
esse protagonismo não só na nossa presença na COP, mas ao longo da nossa atuação nesses próximos anos. Porque tem uma diferença entre o anunciado e o executado. E nós precisamos fazer com que os ataques se tornem em iniciativas positivas em favor dos povos, em favor do meio ambiente. Eu sou de uma região, aliás, que o Lula ganhou, o Pará o Lula ganhou, né, Vivi? Primeiro e segundo turno. Mas nós temos aquela região do arco do desmatamento, que também é uma região bolsonarista. Essa turma que está trancando estrada, não é a turma que está feliz, é a turma que está infeliz, que está revoltada, porque via na Amazônia, que via nos outros biomas, uma região de colonização, de fronteira aberta para a destruição. E ele sabe que a derrota do Bolsonaro sinaliza que agora os órgãos de fiscalização e controle vão ter mais recursos, que nós vamos acompanhar, sim, o processo de fiscalização e controle, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de um novo governo e os apoiadores internacionais têm que investir no fomento de um desenvolvimento socioambiental que melhore a vida das pessoas nesses biomas. E eu acho que esse é o desafio que está colocado para nós nesse novo ciclo. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Daíse Bossolani, atualmente estou como secretária executiva do Grupo de Trabalho para Uso e Conservação Marinha da Frente Parlamentar Ambientalista. Me sinto muito contemplada pelas falas que me antecederam. Esperto? Me sinto muito contemplada pelas falas que me antecederam, porque foram trazidos aqui alguns aspectos que são fundamentais para que nós consigamos ter um ordenamento costeiro no Brasil. O Brasil hoje não possui ordenamento costeiro, os ministérios não sabem quem deve cuidar de que parte do litoral, as secretarias na mesma situação, e nós presenciamos um desmonte de todos os mecanismos que tínhamos nos últimos 4 anos para qualquer tipo de incidência da sociedade civil na tomada de decisão a nível nacional. Nós não temos um espaço hoje, a nível nacional, aqui em Brasília, para poder ter pessoas da sociedade civil, especialistas em todos os temas que envolvem a zona costeira e marinha, para que as pessoas possam compartilhar das suas experiências, suas expertises e construir políticas públicas sustentáveis e eficientes para o nosso litoral. Todo o processo de grilagem que nós já conhecemos em terra também está acontecendo hoje no nosso litoral. E muitas vezes o Brasil esquece que possui uma área litorânea de tamanho continental. E que o oceano é o nosso principal regulador climático. E que se ele não vai bem, nada mais vai funcionar. Não é porque nós não vivemos perto do litoral que o impacto não vai chegar em cada um de nós. Acabamos de sair de uma... Sair não, né? Ainda estamos vivendo uma situação de pandemia e próximas virão se nós não cuidarmos do nosso oceano, que é onde nós temos a nossa maior biodiversidade do mundo, é de onde sai o nosso oxigênio, é onde nós vamos conseguir salvar o nosso planeta. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar, como já bem trazido pelo deputado Túlio, a Lei do Mar, que foi construída, está tramitando há 10 anos e foi construída com participação coletiva. Especialistas oferecendo seu conhecimento acadêmico, científico e tradicional construíram essa lei, que é uma lei que vem para ordenar, para ser uma espécie de um guarda-chuva que ordena todo o gerenciamento costeiro do Brasil. E essa lei precisa acontecer. Nós precisamos organizar o nosso litoral. Nós não podemos vender o nosso litoral. O litoral é de todos. E nós não podemos deixar, principalmente, que os povos tradicionais do litoral percam o seu espaço, percam o seu sustento, percam a sua cultura. E aí eu peço licença aos meus amigos, não vejo nenhum deles aqui nesse momento. Deixo claro que não sou uma pescadora artesanal, mas quero citar o tema que está sendo usado no Ano Internacional da Pesca Artesanal que estamos vivendo em 2022, que é Nada sobre nós sem nós. A sociedade civil precisa participar da tomada de decisão. Nós precisamos ter uma gestão
participativa do nosso litoral. E faço um convite, amanhã, durante o dia todo, nós estaremos aqui na Câmara, especialistas de todo o Brasil, em diversas temáticas ligadas à zona costeira e marinha, estarão aqui para trocar com os parlamentares, assessorias e quem mais sentir o chamado para conversar com a gente sobre quais são as principais pautas e propostas de encaminhamentos para sanar os principais problemas que nós temos hoje no nosso litoral. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada aos parceiros da Frente Ambientalista, sociedade civil, que abriram as portas para que nós pudéssemos ter o GTMAR, que é um espaço que, embora oficialmente composto por parlamentares, é um espaço que tem uma secretaria executiva da sociedade civil. A troca com a sociedade civil, o embasamento técnico, acontece o tempo todo com esses parlamentares. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Nós precisamos agradecer demais os servidores, as servidoras do Ministério do Meio Ambiente, de todos os órgãos responsáveis pela proteção socioambiental no nosso país e honrar toda essa batalha nesses 4 anos de pesadelo, né? Esse sofrimento todo que nos foi imposto por um governo autoritário da morte e que tem nos nossos ecossistemas, nos nossos biomas, uma percepção de que ali está a fonte da sua riqueza e da sua ganância, e por isso vale explorar, vale matar, vale derrubar tudo. E é muito importante esse reconhecimento, porque nós contaremos com essas pessoas que são responsáveis, são guardiãs pelas políticas socioambientais no próximo período de regeneração do nosso país. Obviamente, lado a lado com a sociedade civil, com os povos e comunidades tradicionais, com as organizações que vêm das periferias, com coletivos diversos. É assim que a gente pode traçar um caminho em que o Brasil retome uma posição de liderança em defesa do clima, em defesa da diversidade socioambiental e da justiça climática. Gente, nós estamos em contexto de Conferência do Clima e a guerra climática nos atravessa de diferentes formas. Eu venho do estado de Minas Gerais e quero trazer aqui também a importância do enfrentamento ao racismo ambiental e à mineração predatória como pautas estruturantes de como nós devemos conjuncionar, como que nós devemos conectar todas as agendas em defesa do clima. No dia 5 de novembro, o crime que aconteceu na cidade de Mariana, com o rompimento da barragem do Fundão, completou 7 anos. Até hoje, as responsabilizações não foram devidamente tomadas e, no Congresso, nós temos um marco regulatório da mineração que está paralisado. Eu participei da elaboração dessas proposições a partir da comissão sobre o crime da Vale na cidade de Brumadinho, também outro crime socioambiental sem precedentes. E, devido ao lobby das mineradoras, em aliança com os interesses econômicos de parlamentares e do governo Bolsonaro, essas matérias não avançaram no Congresso, né? Algumas estão paralisadas no Senado e outras sequer foram apreciadas na Câmara. Então, é muito importante que a gente traga também a perspectiva da defesa dos territórios, a proteção dos territórios que são ameaçados pela mineração e as populações atingidas pela mineração, também completamente desamparadas nesse momento, porque não há um estatuto legal que assegure os seus direitos e que também responsabilize as empresas, principalmente nesse contexto transnacional das grandes corporações. E eu acho que é nosso papel também na COP endereçar essa comunidade internacional que se responsabilize e cumpra o seu papel no financiamento, na reparação de perdas e danos, até porque, por exemplo, no crime da Vale, em Brumadinho, uma empresa alemã, a Tuvisud, foi partícipe do crime, né? Ela foi responsável pela elaboração do laudo de segurança da barragem e até hoje essa empresa não foi responsabilizada. Então, compete também ao Congresso brasileiro, à sociedade civil, pressionar para que haja essa responsabilização no âmbito da comunidade internacional e uma parceria para que a gente enfrente a mineração que tem assolado os nossos territórios. Tamo junto, gente. Obrigada. Pelo menos dessa vez o púlpito não é alto, né? Boa tarde a todos, a todas. Eu, como parlamentar da Amazônia, né, do Pará, vejo grande importância
da gente estar conversando hoje, porque eu acredito que nós, enquanto Brasil, né, estamos no centro de muitos debates internacionais. Não é à toa que tem muita gente, sejam autoridades, ou seja sociedade civil, sejam movimentos organizados, que estão na COP para poder fazer essa disputa, né? Assim como estive no ano anterior, e que é muito importante, inclusive, que se tenha hoje a presença do futuro presidente Lula, né, que lutamos muito por essa eleição, por entender a importância de acabar com esse governo de morte de Jair Bolsonaro, e que nós precisamos também protagonizar essa história de defesa da Amazônia, do Brasil, combate às mudanças climáticas e defesa de uma justiça climática, de fato. E eu vejo que é bem essa relação mesmo de estar no parlamento, mas é entender que esse parlamento não será suficiente. Primeiro que, por mais que tenhamos futuramente um novo presidente no nosso país, né, que certamente não vai reproduzir a prática que nós vivemos hoje de extermínio dos povos tradicionais, de entrada em território, que nós sofremos isso em cheio, e inclusive os servidores públicos sabem bem, né, o quanto foram perseguidos, o quanto foram ameaçados. E eu quero aqui citar o caso do servidor Bruno Pereira, que é vítima disso, dessa política. A gente precisa reafirmar isso, que a morte do Bruno é vítima da política de morte da Presidência da República e dessa perseguição aos servidores e servidoras públicas. E aqui quero saudá-los, né, citando esse caso. E que nós precisamos entender qual vai ser a nova configuração desse parlamento. Porque, por mais que tenhamos um novo presidente, mas nós vamos ter um parlamento em que terão deputados, deputadas, senadores e senadoras que vão reproduzir essa política que nós tanto combatemos. E é muito triste ver, Ayrton, que só tu, da Amazônia, enquanto oposição, foi reeleito. Os nossos deputados de oposição da Amazônia, dos 13, apenas um, que foi o deputado Ayrton Faleiro, que foi reeleito. Significa que nós vamos ter um desafio muito maior de fazer uma pressão de fora para dentro, porque teremos um número menor de deputados e deputadas da Amazônia que tocam essa pauta, que colocam na linha de frente como prioridade política essa pauta. Então, isso muito me preocupa. Mas, ao mesmo tempo, há esperança, porque nós sabemos que ninguém está acomodado, que existem muitos movimentos que seguem ocupando os espaços de debate, os espaços de formação, trazendo para cá essa pressão política. E nós precisamos continuar. E eu agora também, né, como uma deputada não reeleita, estarei nesse lugar, né, junto com a Áurea, junto com outras deputadas e deputadas da sociedade civil, e poder fazer essa pressão política. Agora, a preocupação no Senado, nós temos que ficar alerta. Os PLs que saíram daqui, já para concluir, que são gravíssimos, agrotóxico, PL da grilagem, licenciamento ambiental, a maioria destes estão no Senado e que não foram aprovados ainda, porque se conseguiu ter uma correlação de força favorável para nós. Mas, na próxima legislatura, nós não temos essa garantia. Então, agora, o nosso olhar tem que estar atento a isso e fazer com que sejam barrados esses projetos, que sejam impedidos de colocar em pauta, e que nós temos a nossa lista de projetos prioritários. Foi aprovada a PEC da segurança climática da CCJ, isso é uma vitória, e que agora a gente tem que caminhar para aprovação de mais projetos e também de ações efetivas de transformação desse Brasil. Esse país tem que estar na linha de frente da defesa ambiental, do combate ao racismo ambiental, do combate às mudanças climáticas e a defesa do futuro e da vida. Então, sigamos juntos, porque esse projeto ele tem que ser coletivo, ele tem que ser protagonizado por quem vive essa realidade. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, periferias, povo brasileiro. Então, vamos com tudo, que a gente está entrando num novo ciclo, e esse ciclo certamente será um ciclo em que terá muita luta e que nós vamos conquistar vitórias juntos e juntas. Não serão poucos os desafios
não serão fáceis os desafios. E a pergunta que a gente fez ali agora, Érica, de 13 deputados do Amazônia, só o Faleiro voltou. O que é que tem por trás disso? Além, é claro, de um processo de distribuição de emendas secretas e outras coisas. Mas há, lá no norte, de forma mais intensa, e nós não podemos nos esquivar disso, uma retórica, uma narrativa de que há um desenvolvimento e que o meio ambiente atrapalha esse desenvolvimento. Isso é a maior mentira. Aliás, não é diferente das outras mentiras tantas que foram sendo formuladas para abastecer esse governo de factoides, de invenções e de ilusões. Se tem uma coisa que está fazendo o Brasil perder muito na economia mundial, é exatamente esse comportamento de agressão ao meio ambiente. Preciso que a gente tenha também nas nossas cabeças que é preciso mudar as narrativas para valer, inclusive essa, que traz algum ganho, nenhum ganho, zero, perda total. É tudo perda. Hoje, quando o Lula diz que vai ao Egito, no outro dia o mundo se abre para a gente. A economia mundial vê o Brasil com olhos melhores. E a gente tem visto em todo o planeta um movimento que é um movimento positivo, de uma preocupação consistente com a questão do clima. Nós temos uma tarefa grande, mas não tem uma gota de luta em vão. Portanto, que vocês todos dos movimentos sociais sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, porque se tem uma coisa que nós lutamos e muito para que Lula chegasse onde chegou novamente, buscando o Palácio Central do poder nesse país, é que exatamente não vai ser mais palácio, vai ser espaço de fortalecimento de quem está na ponta, lutando por dias melhores para o meio ambiente, para os trabalhadores e trabalhadoras, para os movimentos sociais inclusivos, para a educação, para a construção de um país melhor. E esse fortalecimento, aí sim, nós vamos ter um papel aqui no Parlamento importantíssimo na busca de geração de políticas públicas, de fomento e, acima de tudo, de eco, para que do mundo para cá e daqui para dentro dos territórios todos desse país, nós possamos derrubar essas retóricas falsas e construir, de fato, um país melhor, com a natureza respeitada, com o ataque necessário à política climática e, com certeza, com dias melhores que virão. Luta que segue. Luta que segue. Luta que segue e que sempre esteve presente na resistência de servidores e servidoras. Nós tivemos e estamos vivenciando neste país uma captura do Estado. O Estado encarcerado, capturado, o Estado impedido de exercer a sua função precípua. E nós temos hoje, no Ministério do Meio Ambiente, uma política antiambientalista. Nós temos a precarização dos órgãos de proteção ambiental e muita resistência de servidores e servidoras. O Bruno é um exemplo desta resistência e teve que sair do seu órgão para exercer a função precípua do órgão de onde ele veio. Então, portanto, nós, primeiro, temos que reconhecer a resistência de servidores e servidoras, que enfrentaram toda sorte de assédio. Um assédio institucional, na medida em que as instituições não podem cumprir a sua função, estão encarceradas, estão silenciadas, mas, ao mesmo tempo, um assédio organizacional e, ao mesmo tempo, um assédio interpessoal. Então, portanto, houve
muito sofrimento de servidores e servidoras que nunca deixaram de cumprir as suas funções e que, portanto, são sinônimos de resistência. Dessa resistência que a gente encontra nos territórios indígenas, dessa resistência que a gente encontra no movimento de pescadores e pescadoras artesanais, dessa territorialidade que se constrói nesse trançar, nessas tranças de saberes, de fazeres e existência. Há muita resistência neste país. Por isso, esse Brasil resistiu à maior compra institucionalizada de votos, resistiu a todo assédio eleitoral, resistiu a toda sorte de violência do Estado e disse não à destruição da política de preservação ambiental. E nós temos hoje o presidente eleito deste país na COP para ali firmar os compromissos deste país na recuperação de todo o desastre que foi promovido nesses 4 anos. E há muito desastre. E, ao mesmo tempo, há que se ter muita convicção de que nós estamos enfrentando ainda um período deste governo. Há um governo eleito, mas há um governo que exala um hálito mórbido da morte, um governo que acha que a bandeira nacional pode enfeitar as salas escuras de tortura, que está ainda neste país até o final do ano. É preciso ter muita atenção para que nós evitemos que haja uma destruição da legislação de proteção ambiental, que foi a tônica deste governo. Para além disso, foi um governo que se utilizou fartamente de portarias, de resoluções, de decretos, para, inclusive, enfrentar a própria legislação, e que usurpou, em grande medida, a função de um parlamento, que é o parlamento do voto ou do orçamento secreto. Mesmo esse parlamento do orçamento secreto, o governo usurpou as suas funções com toda sorte de decreto, de resoluções, de portarias, para enfrentar o que se conquistou com muita luta, com muita fé, mas também com muita dor nesse país. É preciso, portanto, que nós preparemos o revogaço de todas as resoluções, de todos os atos que ferem o próprio meio ambiente, de todos os atos, de todas as resoluções, portarias, decretos que ferem os direitos dos povos indígenas, porque nós sabemos que são os territórios indígenas onde há a preservação mais intensa desta trama de vida, que nós não somos donos dela, nós fazemos parte dela. Os seres humanos fazem parte de uma trama de vida e têm a responsabilidade de preservá-la em toda a sua diversidade. Por isso, nós estamos aqui no momento da COP27, estamos aqui para reafirmar os compromissos que temos, todas essas 17 entidades que expressam os seus posicionamentos a partir desse manifesto. O compromisso de fazer com que nós revoguemos toda a legislação ou todos os atos que ferem o meio ambiente, que nós possamos fazer que o Estado desenvolva a sua função e possamos ter responsabilidade, que é responsabilidade com um conjunto de políticas públicas e, fundamentalmente, com a soberania nacional. Não se constrói soberania nacional se não houver respeito ao próprio meio ambiente, se não se considerar as mudanças climáticas, se nós não rompermos esta política negacionista que carrega o negacionismo estrutural, mas é um negacionismo também proposital, para possibilitar que grupos econômicos, muitas vezes na mais profunda ilegalidade, possam enriquecer às custas da vida do povo brasileiro e da vida deste planeta. Por isso eu concluo apenas dizendo: é floresta em pé, é água limpa, é ar puro e é comida sem veneno.